RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. Vamos nos aproximando do final de semana, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogando no sábado, dia de aniversário, né? O Grêmio comemorando, né? O seu aniversário, certamente. Tem que ter uma vitória para cima do Paraná, até porque é um time zona de rebaixamento, mas o Grêmio que tem decisão e aí valendo vaga na semifinal da Libertadores da América. O Grêmio começando a disputar vaga exatamente na terça-feira, ou seja, o Grêmio tem essas duas frentes aí, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Quem será o substituto do André? Perdeu o Jael, agora o André. Renato vai ter que, a especulação é essa, né? Quem será o centroavante, principalmente no jogo, né? O Grêmio até que vai com um time misto até no jogo de sábado. Bom, o Internacional, a notícia que parece ser boa, embora não confirmada ainda, a possibilidade do Paulo Guerreiro ser liberado para jogar. Para tratarmos desse outros assuntos, informação que vem do Peru, né? Gustavo Schmidt, conselheiro, diretor da base do Grêmio, olha, fazer muito sobre essa gurizada. Tem mais um surgindo aí, né, Gustavo? Tem gente chegando. Tem mais gente chegando, né? Fábio Berti. Boa noite, Caduzinho. E o Juventude? Joga hoje. Joga hoje, né? E tem que ganhar. Contra o Guarani em Campinas. Em Campinas. E JB João Batista Filho, sempre com suas informações em primeira mão. Bom, você nos assiste nos canais 24 524 da NET e vamos para o mundo todo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas também. No Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no nosso YouTube e também no Facebook, RDC TV Digital. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás e Energia indispensável. Esquecendo que o nosso Facebook, né? Você manda a sua mensagem e ela fica passando aí no rodapé do seu televisor. Importante que você mande também a cidade de onde você está enviando a sua mensagem. E também que você compartilhe, vá compartilhando aí para que mais pessoas conheçam, hein, a nossa RDC TV, que eu tenho dito sempre, ou seja, completamos aí 2 meses no último dia 2, então é importante que você faça isso para acompanhar, né? Agora o nosso Dois Toques, mas também os demais programas, toda a programação da nossa RDC TV. Que informação é essa aí, JB? Possibilidade do Guerreiro ser liberado aí? Paulo... É sonho, é desejo, é vontade, tem possibilidade? Não, o Paulo Guerreiro ele foi visto hoje pela imprensa peruana entrando num tribunal lá no Peru para ter o que o seu advogado Júlio Garcia chamou de uma reunião protocolar, mas para tratar de um assunto que eles não revelaram qual. E hoje ficou sabendo que ele está tentando, através das autoridades peruanas, mais uma vez derrubar a ação lá na Suíça e tentar fazer com que volte a valer o seu direito de jogar futebol, anular todas as decisões do TAS. Aliás, já tem uma outra corrente nesse assunto, Cadu, que diz o seguinte, que ele vai tentar, através de um tribunal, de uma situação, uma tipo jurisprudência que tem num tribunal de Bruxelas, anular todas as decisões e colocar que ele, como cidadão peruano, tem o direito de ser julgado no seu país, no Peru. E aí no Peru o julgamento é diferente. Não tem nada certo. Acredita-se que amanhã ou no máximo segunda-feira teremos novidades sobre o caso do Paulo Guerreiro e ele pode sim ser liberado. Repito, insisto, não está, mas está tentando, ele não desistiu. O que seria uma grande notícia, né, pro torcedor colorado, certamente mais ainda pro Odair Helma, que teria esse jogador à sua disposição, já que o jogador veio para ser embora ele também tenha a questão física, né? Isso aí até seria só as condições legais de jogo, porque condições ideais, condições físicas, nós estamos aí faltando 14 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Quantas rodadas significaria isso? Mais 10 rodadas ele vai jogar, ele perde 4. Também, mas mesmo... Será que ele não estragaria a campanha, esse momento mágico? Será que... Mas eu acho que ele agregaria, né? Eu acho que era um jogador de qualidade que teria... Isso é muito relativo, né? Hoje o grupo internacional é um grupo fechado. Na medida que se ele se
se incorporar e for mais um jogador, e o Odair já deixou bem claro isso, ele já deixou bem claro no dia da contratação dele, né? Mas ele vai ter que ser. Agora, isso o próprio grupo, né? O próprio grupo assimila isso aí. Se ele passa a interagir com o grupo ou se ele não vai interagir. Essa fase já passou, né? Mas eu acho que já chegada passou. dele. Eu acho que já passou. Mas a questão é a seguinte, né? É de fato quanto ele vai contribuir tecnicamente. Eu acho que nisso. De que maneira ele vai contribuir tecnicamente já. Ele não contribuiu nos O Internacional tem que ter um plano, certamente. É evidente que no aspecto jurídico tem que seguir trabalhando, tem que esgotar todas as possibilidades. É do interesse do Internacional, é do interesse do jogador, é do interesse da seleção peruana, né? Do próprio Peru, porque ele, na verdade, é uma eminência no país lá, aqui sul-americano. Mas o Internacional tem que ter um plano B para botar esse jogador em ação, porque o Internacional vai jogar Libertadores. Não tem como não jogar Libertadores e possivelmente jogue, nem já tem a vaga direta. Mas só por questão matemática, né? Só um hecatombe para tirar o Internacional da Libertadores. Então, de que maneira vai se dar ritmo de jogo para esse jogador? 16 pontos, né? Não se cogita. Acho que perda de vaga do sétimo, sim. 16 pontos. E vamos vai ter a vaga direta que ele não jogaria. Vamos projetar que sejam apenas 6 vagas. Pode chegar até 7, 8, 9. O ano passado foram 8 ou 9? 9, com a Chapecoense. Vamos pela as 4 diretas e as 2 pela repescagem. E aí poder ter mais 2, 3 vagas que seja. Uma das 6. O Internacional hoje está a 16 pontos à frente do 7º colocado. Temos 14 rodadas. É mais de 1 ponto por rodada. O Internacional só pode perder para ele. Eu estou questionando. Mas eu estou tentando entender. Vocês não estão questionando a qualidade do Guerreiro, né? Não, de forma nenhuma. Eu acho que ele joga com uma perna amarrada. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: se ele não tiver condições legais de estrear pelo Internacional, que seja nas 5 últimas rodadas, nas 10 últimas rodadas, ele tem que ter em fevereiro. Se não tiver em fevereiro, o que está previsto é para abril, né? Não, abril. ele voltaria nas 2 últimas rodadas da primeira fase da Libertadores. Ou seja, hoje. De que maneira, qual é o plano do Internacional para dar ritmo nesse jogo para Libertadores? Ele vai jogar no time sub-20? Talvez. No aspirantes? Ele vai jogar no... Eu até tenho minhas dúvidas. A punição do Guerreiro, a prática de futebol. Não permite nem que treine. Não, a punição não deixa ele ficar... 30 dias antes, 30 ou 45, isso vai ser definido, mas 30 ou 45 dias antes ele pode começar a treinar com um grupo de jogadores. Hoje ele não pode entrar no Beira-Rio. Se ele for visto no Beira-Rio, treinando com os demais colegas, ele tem nova sanção. Só para... Eu entendi o que tu falaste. Só que assim, acho que não tem como, quando o Gustavo fala assim, mas talvez vai prejudicar. O Jonathan Alves, reforço do Internacional, contratado por empréstimo, $400 mil, o Inter pagou por esse empréstimo. O Jonathan Alves tem 9 partidas, 5 cartões amarelos e 2 gols. Ele tem o dobro de cartão amarelo do que gol. Mas ele é centroavante da bola, né? Ele é centroavante. O Jonathan Alves. O Jonathan Alves parece que se a bola vai vindo um cruzamento no segundo pau pelo lado esquerdo, ele corre pro primeiro pau. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi um centroavante que não tem faro de gol, que não se aproxima da bola. Não, tu já viu o centroavante assim? Nós estamos vendo 2. Infelizmente, poucos. Infelizmente eu tenho que admitir. Um é uma questão. Mas um deles, o último lesionado do Grêmio aí, se é esse que estão se referindo, é um jogador que tem a dificuldade, por característica, e o Grêmio sabia disso quando foi buscar o jogador, por isso que a gente até estranha trazer um jogador como esse, dentro de um perfil que o Renato recuperou muitos jogadores que deram certo, os Fernandinho da vida, e que de fato deram títulos, ajudaram em campanhas importantes, mas o André é um jogador que não é municiado porque o Grêmio sintomaticamente deixou de jogar da mesma forma. O Grêmio não tem jogada de linha de fundo, qual é a jogada de flanco que tem? Quando o Everton está em campo, deslocamento pelo lado esquerdo e vai para dentro. Léo Moura e Cortez. Finaliza, tanto faz gol. Cortez não vai na linha de fundo e o Léo Moura não está. O Léo Moura, além de matar o Ramiro. O André já teve mais do que tempo suficiente para mostrar. Para mostrar. Então ele tem que cruzar e cabecear também. Mas o próprio Renato, antes do início da Copa do Mundo, disse que exatamente esse período seria para que o André entendesse a mecânica de jogo do Grêmio. Não entendeu. Não é mais do que não isso. Entendeu. Então, o Renato não soube explicar direito. O Renato falhou. Porque ele disse, vocês vão ver um novo André depois da Libertadores. Depois da pausa. Mas não foi o Renato que falhou. Com todo respeito. Não, mas se ele promete isso, eu comprei a ideia dele. Mas o treinador, ele está dando respaldo. Deu respaldo para o André. O André até ensaiou uma pequena reação no retorno da Copa. Mas infelizmente fracassou já no segundo jogo em diante, ele desapareceu de novo. Eu
acho que o Renato fez o que tinha que fazer. Deu todas as oportunidades, apostou, investiu. Aí o Renato faz isso mesmo. Investiu, o Renato né? faz isso Até mesmo. o seguinte, foi taxado de teimoso, né? Fez tudo que era possível e necessário fazer para que o André se encaixasse no modelo de jogo. Melhorasse a autoestima, a autoconfiança. Infelizmente, é um jogador que talvez o ano que vem melhore, mas eu não acredito que em 2018 o André venha corresponder. Na minha opinião, o André está fora. Mas na hora da decisão, o André se apresentou e a estrela do time não foi bater pênalti numa decisão importante. Não, mas foi determinação. Aí o André, com todo esse problema de identidade, não sei o que, ele foi lá e bateu o pênalti. Mas foi determinação. E a estrela do time não bateu. Até o Groy vai lá e bate, se necessário. Até o Groy. Não, mas Só a estrela do time. Mas só deixa eu entender, tu faria diferente? Tu tem, dos últimos 3 pênaltis que tu bateu, tu errou 2. Não, é evidente. Tu faria diferente? Mas evidente que eu faria diferente. A pressão psicológica em cima, você estava falando do Luan, né? Do Luan, é claro. A pressão psicológica seria terrível em cima da cabeça do Luan, e se porventura ele fracassasse, a casa cairia. O Grêmio estava fora. O Luan não sente isso. Da Libertadores. O Luan não sente essa pressão que as pessoas Ele não falam. demonstra, mas o Luan internaliza. Então o que é deveria bom, ter batido o pênalti. Se tu acha isso, eu não colocaria. Eu não preservar o colocaria cara. Também não. Eu não colocaria também. Fez Mas bem, por que Renato. tu tem uma estrela do time, eu não entendo isso. Mas foi o que o jogador referência fez. técnica. Um jogador que vem de 3 pênaltis. Errou 2. Errou 2. Um pênalti decisivo. Não, decide uma vaga na Libertadores. Decide uma vaga na Libertadores. A pressão em cima dele. O Renato, daqui a pouco, ele vai... Pênalti, tu tem que estar. Ele vai parar o trânsito na freeway e vão todo mundo achar maravilhoso. Não, mas isso é uma outra coisa. evidente Isso é uma outra coisa. Eu acabei de dizer que o Renato falhou. Pênalti, O André- tu tem que estar psicologicamente bem. Ali o Renato Psicologicamente bem pra acertou. bater. Ali o Renato Ele acertou. não estava psicologicamente Acho que bem pra o Renato errou domingo, mas acertou na escalação do pênalti o André. O exemplo, eu acho que ele acerta e erra. Acho que ele mais acerta do que erra. Eu acho que ele errou no final do jogo, Renato, Gustavo. Eu acho que Em relação à declaração dele, Eu as acho- atitudes eu sobre aquelas acho que que eles estão fazendo. E até deixou numa situação, vocês, complicada, né? Ele passou tudo para a diretoria, para o presidente, né? particularmente... O presidente quer falar, fala. E o presidente não falou. O presidente não falou. Primeiro, em primeiro lugar, perder nunca é bom. Perder Não. clássico, muito menos. Perder clássico no dia do seu aniversário, então, isso é uma grande frustração. E ele não soube, realmente não soube lidar com a derrota. E após o jogo teve aquele tumulto, aquele empurra ali. O Renato alega que teria ido lá cumprimentar, ou Não foi reconhecer. fazer isso, Eu acho que não. Eu acho que ele iria até tirar satisfação, não sei de quem, de que forma. E aí deu aquele tumulto, aquele empurra, e não pegou bem. Vamos falar Quero te sério. parabenizar, Gustavo. Eu já te admirava muito, mas um dirigente chegar aqui, sentar e dizer isso, eu fiz uma crítica. E Eu olha, acho que não pegou bem. Tá na linha do presidente. Na linha do presidente. Na linha do O presidente. Romildo não pode dizer isso. Porque eu não admiti, Gustavo, eu não admiti tivesse sequência esse desdobramento de profissionais, não é de torcedores, de profissionais. E a entrevista que eu vi do Maico, do CEO e do Alberto Guerra, porque quem vai para uma coletiva daquela para responder tem que ser orientado. Acaba o assunto, não se discute mais. De banho tomado, né? De Não banho é- tomado, e eu vi o diretor de futebol e o CEO do Grêmio com cara de bunda, ouvindo o seu funcionário, o seu profissional dizer o que disse, e eles... Na verdade, até não era o CEO, que o CEO Não, é é o o- modelo, é o diretor executivo. Diretor executivo, do profissional, desculpa. que estavam na mesa. Não sei se ele sabia o teor da entrevista. Ah, claro que sabia. Que ela foi Aquela entrevista foi organizada. Ela foi uma resposta dura, né? Talvez, sinceramente, penso que até inoportuna. Né? Penso que foi inoportuna, Totalmente. desnecessária, porque vai no jogo, entra no campo, vai lá, quer uma prova? ganha. Tu quer uma prova? Ganha o próximo Grenal, classifica bem o Grêmio na Libertadores, ganha a Libertadores. Essa é a melhor resposta. Aí tu pode ir no vestiário e cantar de novo aquela música do silêncio, sem problemas, né? Agora não dá para entrar nesse embate aí de... Como o Roberto Melo errou também, depois da coletiva após o clássico, responder isso. Olha, o dirigente tem mais do que nunca, principalmente vindo do profissional. O jogador não exige tanto profissionalismo, que é o salário em dia, que é isso, que é aquilo, e aí tem um tumulto provocado exatamente por eles, ali na intimidade, como disse o presidente, o Romildo, na intimidade deles, na intimidade dos profissionais. Aí depois o que foi revelado
pós-jogo aí, na sequência, vamos falar sério, né? Não houve nada demais, né? Eu, particularmente, pensei que seria algo bombástico, né? Mas na verdade era só pediram para não tocarem mais flauta, né? Arrefecer um pouco esse lado aí. Então, particularmente, eu acho assim, não ficou bacana, né? O momento da dupla Grenal é tão bonito. Pô, quando que a dupla Grenal viveu 2 momentos como esse? O Grêmio em busca de um tetra da Libertadores, em condições de conquistar o Internacional a um passo de um título. E temos que reconhecer aqui que talvez hoje é mais difícil tirar o título do Internacional, né, do que um outro... Boa questão, o que é mais difícil, o que é mais fácil, né? O Grêmio chegar ao tetracampeonato da Libertadores. Se a gente focar por número de jogos. Não, mas isso independe. Se a gente focar por número de jogos, o Grêmio está aí há 6 jogos, né? Do título. Cadu, o Grêmio está 4 jogos do título. Mas isso não significa o Grêmio está 4 jogos. Você escorrega dos pênaltis e está fora. Em 14 jogos você recupera a campanha. De novo, outro aqui. Alguém aposta quer dizer que já tem jogo jogado. O Estudiantes era a mesma coisa. Quem se complicou foi o Grêmio. Que pariu uma bigorna para conseguir passar. Não vem com esse negócio de jogo. E o próximo adversário é outra bigorna. É outra bigorna. Mais ainda porque o Grêmio não é mais aquele. Pode não ter tradição. Não é mais aquele. Pode não ter tradição, mas ninguém chega numa quartas de final da Libertadores de graça. Não, assim, é que tem uma diferença. O Lanús não tinha tradição, mas era um muito bom time. O Lanús era bom time. E por isso chegou lá. Tá? Chegou na hora da camisa, ok, o Grêmio tinha um muito bom time também, melhor do que o do Lanús, e mais camisa, mais tradição, ganhou merecidamente. Agora, o Estudiantes não tinha time, e chegou na hora que precisava, e o Estudiantes não deu conta, assim como o Tucumã, que vai chegar na hora e eles não vão dar conta. O Grêmio tem que falar isso? Não, eu posso falar isso, porque eu consigo enxergar. Agora, tem um detalhe, só para falar ainda do brasileiro, se tu me permites. O brasileiro tem um negócio interessante, que o Jeromel lembrou, eu não tinha me tocado disso. Das próximas 4 partidas do Grêmio, 3 são em casa, Cadu. E agora é Paraná, Ceará, teoricamente, aí sai para jogar contra o Fluminense, que está no meio da tabela, e volta para pegar o Bahia. São 4 barbadas. Não existe barbada. São 12 pontos. Não será barbada contra o Chapecoense. Não, também acho que não existe jogo mais jogado. Não existe mais jogo jogado. É bigorna de novo. Não existe jogo jogado. Não tem jogo jogado. Agora, é uma projeção de 12 pontos dessa, olha, com toda a capacidade. Claro que em função aí dos jogos de Libertadores, no meio o Grêmio joga com força máxima, Cadu, ele tem tudo para fazer aí 9 pontos. Não, 12. O Grêmio não vai mais atropelar ninguém. O Grêmio não é mais o mesmo Grêmio, mas continua sendo uma equipe extremamente competitiva, extremamente capacitada e no nível igual aos melhores. Mas o Grêmio não está mais atropelando. Peraí, desculpa. Mas não o Grêmio não está mais atropelando. Porque perdeu jogadores E bota perder jogadores nisso. Cadu, tu tem então não tem mais jogo jogado. Tu tem uma ficha. Grêmio e Paraná, tu aposta em quem? No Grêmio. Grêmio e Ceará, tu aposta em quem? Peraí, vamos lá. Grêmio e Ceará. Grêmio e Fluminense lá no Maracanã. No Grêmio. Não. É jogo ok, mas dá pra ganhar. No Grêmio. Grêmio e Bahia aqui no... Contra o Figueirense e Ceará, em qualquer um tu aposta o outro. Não, o Ceará tá bem. Pra mim o pode mais pegar difícil time da Série B, o Ceará tá bem comparando. 9 pontos em 12, coloca de volta o Grêmio nas primeiras colocações. Não vai disputar título, acho que não, nós não. Opa, o Renato disse que não. Cadu, não é só discurso do profissional. É um sonho de qualquer um, é possível, matematicamente mas esquece, não vamos olhar para ti. Não, eu também concordo contigo. Vamos nos recolocar na linha de frente. Bom, mas aí nesse teu raciocínio, o Grêmio tem a obrigação de chegar ao tetracampeonato da Libertadores. Senão o que pode significar isso? Não, obrigação não existe. Fazer o máximo, planejamento, foco, tudo, sim, mas obrigação não. É que aí é aquela história, né? Nem tudo que tu lê, tu tem que acreditar, tu tem que entender o contexto. Aliás, tem um estudo, infelizmente, que diz que apenas 8% da população brasileira sabe ler e interpretar um texto, tá? 92% não sabe. E eu falo isso porque tu vai ouvir a entrevista do Inter, o Inter, que é o primeiro colocado, diz, não, o título é difícil, não dá. O Grêmio é o 6º e tá lá, o 5º.
e diz, não, é possível, temos como conquistar o título. O bicho papão já... Tu tem que ler o contexto. Psicologia Tu tem que ler o contexto. O bicho papão do momento já tomou susto ontem. Claro que é uma competição com características diferentes, mas o Palmeiras, que já se julgava, que a crítica já julgava como imbatível, como a grande ascensão, já tomou uma porrada em casa ontem. Já tomou uma porrada em casa ontem. Ou seja, está mais na mão do Internacional do que nunca. Não, tudo bem, mas vamos combinar que em 14 jogos o Inter não vai ganhar os 14 jogos. Não, claro que embora tenha agora a necessidade. Agora é fundamental tu ganhar até para te manter. Assim mas como não nós, nos próximos 4, dificilmente venceremos os 4. Isso é quase. Não, mas essa projeção. improvável. Mas nesses jogos, que nem o JB falou, são jogos teoricamente, são jogos que teoricamente são mais favoráveis tu vencer do que tu enfrentar um Palmeiras. Então nós vamos aí, pelo menos 2 desses jogos, nós vamos com o time reserva. Mas tu tem que... Pelo menos 2. Bom, isso sim, isso sim. Isso sim em função da Libertadores da América, né? Porque dia 19, depois dia 2, né? O jogo de volta aqui na Arena. O Inter tem a Chape fora de casa, tá? Que é difícil. Corinthians, mas é batível. E depois o Corinthians. Aí Fora sim, de casa ali, também? Corinthians e São Paulo. Eu acho que o Inter, que o Inter jogou 2 em casa. O Internacional talvez não perca nenhum dos 2 jogos. Pode ser que não ganhe. Não, pro Grêmio serve, pro Internacional não. eu acho que o Inter não falei que o Internacional vai ganhar. Eu estou falando que acho muito difícil o Internacional perder os 2 jogos. Analiticamente é isso. Mas o Internacional, eu tenho dito aqui agora, a proposta do Internacional contra a Chapecoense, o Internacional tem feito frente, tem vencido jogos exatamente contra equipes que deixam de jogar, que saem para o jogo, times do mesmo nível. Chapecoense, embora também tenha necessidade de ir para o jogo, porque está em zona de rebaixamento. Agora o Internacional vai ter que ter uma outra proposta, com tipos... O Internacional tem depois o Corinthians, vem jogar no mesmo nível dos demais que está atuando. E depois a sequência eu acho que é mais fácil, o Internacional teoricamente... Mas o Corinthians vai completo contra o Inter? O Corinthians vai completo contra o Inter? A gente ainda não sabe qual é o pensamento do Jair Ventura, mas... Até porque... Só que, Cadu, tu falaste um negócio interessante, tá? Eu vou me permitir citar aqui. Eu vi um trecho de um comentário do Zé Elias, comentarista, jogador do Corinthians, e que ele falou, olha, o Inter tem um modelo que está dando certo, que está bacana, mas o Inter precisa mudar. O Inter, a partir de agora, tem que começar, pela grandeza que teve, tem que começar a propor o jogo, não pode ficar recuado buscando uma bola, como jogou no Grenal, jogou por uma bola, todo mundo viu e tal. Mas o Inter é um time pragmático, joga dessa maneira. Aí eu mandei por uma pessoa da comissão técnica do Inter e a pessoa me devolveu e disse assim, isso não vai acontecer, que foi, pelo que eu entendi, o Cadu disse, vai ter que... Ele disse assim, o Inter não pode jogar assim, porque o Inter não tem como jogar assim. O Inter tem que jogar... Não tem time pra isso. O Inter não tem, o Inter tem que jogar assim. Não tem qualidade, não tem... Mas é necessário. Contra um time inferior tecnicamente, é o caso de uma Chapecoense que vem... Tu vai ter que sair, meu amigo. Tu não vai poder jogar da mesma maneira. Tu não vai jogar por uma bola pela Chapecoense. Tava 0-0 com o Paranaense. É porque aquele jogo atrasado. Tanto que o Inter... Vendo isso, 2 exemplos, né? O Palmeiras foi, jogou, aí na hora de levantar voo não tinha teto, veio de ônibus para Porto Alegre e saiu de Porto Alegre para São Paulo porque não tinha teto lá em Chapecó. Recentemente, o Atlético Paranaense tentou 2 vezes ir para Chapecó, estava fechado, não tinha teto para descer, e aí o que acontece? Eles remarcaram a partida para hoje. Por isso, o Inter alugou uma aeronave, fretou um voo para ir para lá e vai no sábado, porque daí não tem como não chegar, né? Tenta sábado, tenta domingo, no máximo tenta segunda. Não vai ficar 3 dias fechado no aeroporto. Pois é, a logística do Internacional foi grande, né? Até porque isso aí já aconteceu diversas vezes, né? Questão de condições de voo lá em Chapecó e a previsão é de muita chuva, né? A tendência é que não esteja um quadro favorável para domingo, por isso o Inter já antecipa e vai... Cadu, eu tenho uma posição muito clara do final do ano do nosso Grêmio, tá? Nosso campeonato é uma vaga direta para a Libertadores e, obviamente, concomitante a isso, a conquista do Tetra da Libertadores. São os nossos 2 campeonatos. O Grêmio também, eu vejo já como garantido. Estamos vivos ou pelo título, ou pelo tetracampeonato, ou por vaga pelo Campeonato Brasileiro, né? Não, por isso que eu digo, disputar o título da Libertadores e vaga direta. Esses são os 2 nossos campeonatos. Nós teremos a dupla Grenal no próximo ano na Libertadores da América. É o que se deseja. No próximo ano, não tenho dúvida nenhuma que teremos aí a dupla Grenal. Você não pode ter dúvida também em relação a onde você faz a revisão do seu carro. Caso os pneus 50 anos de qualidade, lá você passa lá, faz a revisão, seus pneus não estão legal, estão desgastados. Então aproveite as promoções que você
sempre tem lá na Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055. Até porque, se você não sabe, olha, se você quer uma blitz, for pago uma multa por um pneu careca, é mais caro, vai gastar mais do que um preço de um pneu. Além da questão de segurança, também uma economia que não serve para nada. Nossos 2 toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida, dando sequência ao nosso 2 toques desta quinta-feira. (21h30), estamos voltando com o nosso 2 toques dessa quinta-feira, hoje com o Gustavo Schmidt, com o Fábio Berti, JB, João Batista Filhos. Nosso meio de comunicação, você sabe, né? Canal 24524 da NET. E para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, né? No nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no nosso YouTube também e no Facebook, né? Que inclusive você manda sua mensagem, ela fica passando aí no rodapé do seu televisor. Então é importante que você vá compartilhando aí com seus amigos aí para que possam as pessoas ainda conhecer a nossa RDC TV, que estamos há pouco mais de 2 meses no ar. Nosso 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem lá na Tubolândia. Então, tem o site, você compra pelo site, ou pessoa de Porto Alegre, grande de Porto Alegre. Tem também a loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb, 2 endereços para você. Baidolb, tudo na linha automotiva, né? Tubolândia, tudo na linha de componentes eletrônicos. Baidolb na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões, também você encontra lá, home theaters, câmeras de segurança. E aí você tem o site e também os 2 endereços em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento lá do Mauro e do Rogério, na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento do Pedro. Multissom, bom, essa aí você tem uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Sempre com as promoções que você encontra em qualquer loja da Multissom. Sempre tem uma loja bem pertinho, né? De você da Multissom. Pagando no crédito fácil, 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Como é que essa sequência de jogos internacional aí? Começa a segunda contra a Chape, aí depois vai para São Paulo, pega o Corinthians no domingo, dia 23 de setembro. Nesses 2 jogos, segundo o Rodrigo Caetano, o Richelli tá fora. Para quem pergunta, o Richelli ainda não tá ok, tá se recuperando. Aí o Internacional recebe o Vitória, tá? Recebe o Vitória dia 30 de setembro, aqui um domingo do Beira-Rio. Vai jogar na Ilha do Retiro contra o Sport. E onde eu quero chegar? Dia 14, daqui a um mês, tá? Dia 14 de outubro, Inter e São Paulo no Beira-Rio. Aí Mas agora, Adu, nos próximos 4 jogos do Inter, se vale para o Grêmio, vale para o Inter. O Inter tem que fazer 12 pontos. O Corinthians vai de reserva e depois tem 3 barbadas. Foi o que eu disse, o Internacional tem agora a necessidade até para se manter. 3 barbadas. Desde que não vai ganhar todos os jogos, faltando 14, o Grêmio também não, né? Mas agora o Inter tem essa necessidade, até porque mais do que nunca. Agora, se chegar nesse jogo com o São Paulo aí, pode valer inclusive a decisão do título. Pode valer inclusive a decisão do título. Ou a projeção de decisão de título aí. Porque... Quantas rodadas Internacional e São Paulo estão aí ponteando? Eu tenho uma projeção, que nesse final de ano... Acho que desde antes da Copa, não foi? Os campeões serão os seguintes: Mano, Filipão e Renato Gaúcho. Não, mas o Mano só se for pela... Estes, para mim, serão os campeões deste final de ano. O Mano só se for pela Copa do Brasil ou pela Libertadores. Mano, Filipão brasileiro e Renato Gaúcho Libertadores. Para mim, este é o final de ano do futebol brasileiro. O Palmeiras também tem Copa do Brasil e Libertadores. E ontem... Aliás, 3 treinadores muito... Porque em termos de tabela, o Cruzeiro está... Em termos de tabela, o Cruzeiro está fora. Do título brasileiro está fora. Isso. E ontem o Cruzeiro venceu o Palmeiras, né, em São Paulo, né? Injustamente, porque teve o lance da arbitragem. Mas venceu. Ok. Mas aí o que vale, claro, também. Mas o Mano só ganha jogo decisivo de 1-0 no mata-mata. Né? Ele está acostumado. Não, mas o Filipão é isso. O Filipão goleado é 1-0. Né? E o Mano vai chegar de novo. Tá, mas aí eu pergunto para a bancada, tá? Já o Grêmio nega, o Grêmio desmente isso com veemência. Mas já estão sonhando com o Mano Menezes em 2019. Por quê? O nosso treinador é o Renato. Não, mas eu acho que encerra o ciclo, né? Não vai ficar. Encerra o ciclo. Não vai ficar. Acho que depende mais do Renato do que do Grêmio. Mas eu acho que nem se ganhar. Não, depende só do Renato. O presidente Romildo já disse, em off e fora do ar, e no ar.
técnico do Grêmio para 2019 é Renato. Esse, eu não tenho O dúvida. Renato não vai querer. O ano passado se dizia a mesma coisa. O Renato foi campeão da Libertadores, jogou o Mundial, não vai mais querer continuar no Grêmio. Vai pro Rio, vai curtir a praia, vai treinar o Mas eu Flamengo. acho que dessa Ele vez voltou, renovou e tá aí, vai fechar mais um ano. Mas aí o Renato voltou e o que ele disse? Ainda vejo como tirar deste grupo. Aí eu te pergunto, Renato é campeão esse ano de novo. Tu acha que ele consegue um tri da Libertadores? Depende daquilo que o Grêmio oferecer vai ter para que- ele sim, para vai ter que ter 2019. uma reformulação. Uma reformulação. Com o Grêmio com uma Libertadores garantida para 2019. Vai repor com qualidade. né? Vai repor com qualidade, não tem a menor evidente. dúvida. Não, o Mas Renato não vai sei ter se grupo é, ano não que sei vem se de novo. Vai ter A grupo. questão é se ele quer de fato, né? Daqui a pouco. Essa é a questão. essa é a Claro questão. que o dinheiro é Tem que colocar. fundamental, o dinheiro é importante, a questão profissional também. Mas vamos combinar, o Renato não tem vida em Porto Alegre. E não tem vida no Rio. Não, no Rio ele tem. Como treinador, não. No Rio ele tem. Como treinador, não. Não, no Rio ele vai pra praia, joga futebol, ele vai pro restaurante. O Renato, aqui ele não sai. Aqui ele não sai. O Renato não treinando ninguém no Rio é a vida que ele pediu a Deus. Ele treinando no Rio, ele não consegue ir à praia. Isso ele já falou. óbvio. Mas pela Ele não cobrança, consegue jogar pela futebol. cobrança. Se ele for treinar o Flamengo, a torcida do Flamengo vai estar em volta da quadra do futebol. Ele não tem vida lá. O problema é o seguinte, Não, o Renato muito até menos aqui, tentou, né, Gustavo? isso é informação, tá? O Renato tentou duas situações. Ele quase alugou, pelo que eu fiquei sabendo, uma casa ali naqueles passado, condomínios. isso. Agora, na virada, né? Quando ele Sim, resolveu. mas foi tietado pelo corretor e toda a família do corretor, quando ele foi ver a casa. Uma casa daqueles condomínios que tem ali indo pra Guaíba, ali naqueles condomínios de luxo, perto de Eldorado até. E eu lembro que eu tava com o assessor de imprensa dele lá no CT e os caras. Não sei como os corretores de imóveis descobrem e começam a ligar. né? Não, e ligam e perguntam e dizem, eu tenho uma casa pro Renato e tal. E o Renato tentou e não chegou no parâmetro que ele queria lá e ele tentou também ir para a concentração do Grêmio, que era ali mais pertinho da Padre Chagas, até para daqui um pouco. Só que ele não consegue. O Renato não consegue ir na Padre Chagas. Tanto que ele voltou pro hotel que o Grêmio ficava lá no aeroporto. Ele voltou a morar lá, porque ele não se adapta àquela rotina. Sim, o Lagueta, hoje eu sou o hotel oficial do Inter e do Grêmio. da Né? dupla. E o Lagueto fica ali a 2, 3 quadras da Padre Chagas, ele não ia resistir. Só que não, mas ele Aí ele voltou lá pro antigo. Ele voltou, Não, só que o problema é o seguinte, ele não consegue ir na Padre Chagas. As pessoas ele não consegue, vou tomar um chopinho aqui com os meus amigos. Os caras não deixam. Você não consegue, né? Mas Padre a Chagas. mesma situação será se ele for treinar um clube do Rio de Janeiro. Flamengo, né? Que é o sonho dele. Especialmente o Flamengo. Ele não tem vida no Rio, ele não tem privacidade nenhuma. Então ele curte o Rio treinando o Grêmio. Porque, querendo ou não, ele chega no Rio de Janeiro, o Renato Gaúcho está no Grêmio, o torcedor dá uma aliviada. O Internacional perdeu um jogador hoje, o Luca. Perdeu. Essa é uma situação interessante. Aliás, eu já fiz todos os cálculos e conversei com o pessoal para saber o porquê que o Inter liberou o Luca, tá? O Luca, ele estava emprestado, ele veio naquela troca do Roger, o Roger centroavante, que não estava, saiu até meio chateado com o Odair, foi para o Corinthians e o Inter trouxe, os dois tinham o mesmo salário, R$250 mil. O Inter trouxe ele por empréstimo até maio de 2019. Como não estava jogando, tinha até dores no pubis e recebeu uma proposta do Al Rayyan, o Inter libera o jogador e com isso economiza até maio de 2019 R$2.500.000. Mas era um jogador que veio e tinha, pelo menos... Foi titular, Foi jogou bem, né? titular e mostrou que era um jogador... Que veio até para uma titularidade, mesmo compondo o grupo, né? Mas o Inter sem ele aposta agora quem? Rossi e o Wellington Silva. Pois é, mas o Wellington Silva tá em condições de jogar ainda? Voltou. Tá liberado? Voltou, tá liberado. Até a direção quando? diz que não vai contratar nenhum. Até quando? Até quando, eu não sei. A direção diz que não vai contratar nenhuma reposição. Quanto jogador lesionado tem no Inter? O Inter tem poucos, hein? Agora pouco. O Inter tem poucos, hein? cara. Luca. O Michele veio. Mas o Nós é que Michele- temos tido o Grêmio sim, o Grêmio sim. Bom, o Rossi é outro que está sempre, né? Nós teríamos hoje um volante à mas não tá altura mais. de jogar, ou disputar O Charles posição, está que é o voltando de Michel, novo está titular. fora de novo. Né? O Maicon joga uma, praticamente fica uma fora. Aí nós temos o Douglas, que não está pronto. Nós temos os dois centroavantes machucados. Então, ou seja, realmente O Douglas é um negócio incrível, né? Tu fala com o Renato, não, tá 2 quilos acima. Aí eu já fui, Douglas, e aí? Não, brincadeira do Renato, eu tô no peso ideal. Então, não, quem é que tá falando a verdade? O Douglas ou o Renato? Pra o quê, né? E isso, Gustavo, Se é pra jogar.
que o Grêmio adotou a estratégia de poupar jogadores. O Grêmio jogava 3 competições aí, depois acabou ficando fora da Copa do Brasil, mas e ainda com todos os problemas de lesões e preservando os jogadores. O que eu observo atualmente no futebol é o nível de intensidade das partidas. Então, assim, você pode até poupá-lo na metade da semana para jogar no final de semana ou vice-versa. Só que a intensidade é tão grande, o nível de exigência hoje do futebol é tão grande que as lesões acabam acontecendo, não adianta. Mas porque o número de partidas que são decididas depois dos 45 segundos. Porque não é só o desgaste físico, né? O desgaste emocional também, né? Isso aí te leva a lesão, o desgaste acaba emocional. repercutindo, né? Porque acabam sendo decisões em cima de decisões, né? Mas o Grêmio vai de time, tá definido, time reserva? É praticamente certo, isso não foi confirmado oficialmente. Eu acho, aposta, tá? Pela leitura que eu fiz, que o Maicon joga contra o Paraná no sábado para ganhar ritmo, porque ele já está há 20 dias sem jogar. Ele vai chegar lá com mais de 20 dias na Argentina. Mas não dá para cravar. Como o jogo jogando. Ele tem que ganhar ritmo, né? Tu dá como jogo jogando. Aí ficaria assim, pescando. A projeção de time ficaria o Paulo Vitor, Léo Gomes, aí Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira. Tá? Aí a gente coloca um Maicon... Tem o Matheus aí, eu acho. Maicon, Matheus Henrique, o Alisson, o Jean-Pierre ou o Douglas já Alisson na ponta direita, Jean-Pierre ou Douglas ali naquele meio e o PP na esquerda com o Tony Anderson de falso 9. Se alguém acha ruim para mandar lá para Caxias, nós estamos precisando de um time falando o Juventude vai empatando em 0-0. 40 do primeiro tempo. 40 do primeiro tempo lá em Campinas contra o Guarani. No Brinco de Ouro. Brinco de Ouro. Muitos jogos lá já, hein? Bom, na sequência do nosso Dois Toques vem sempre o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está exatamente aqui para nos trazer as manchetes, né? Teremos no Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aí de casa que está acompanhando o programa Dois Toques. Eu vim te fazer um convite muito especial, porque às 10 horas da noite começa o nosso Jornal da RDC. A gente vai começar falando sobre um caos aí em Alvorada, porque o município de Alvorada ficou sem coleta de lixo, gente, por 5 dias. Imagina só essa situação. E isso aconteceu porque os trabalhadores da empresa responsável por esse serviço não estão trabalhando. Tem também a situação aí dos imigrantes, como a gente noticiou ontem no jornal. Hoje estava previsto, né, que mais imigrantes chegariam e, de fato, mais 176 imigrantes venezuelanos chegaram ao Rio Grande do Sul hoje. Eles vão ficar em Canoas e em Esteio, na região metropolitana. Vamos atualizar você de casa também sobre o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro, que ontem à noite, ele passou aí por uma cirurgia de emergência. Tem também a situação da delegacia de pronto atendimento de Novo Hamburgo, que está superlotada. 27 detentos aguardam vagas aí em presídios. Todos os detalhes você já sabe, é no Jornal da RDC, às 10 horas da noite. E logo após, cruzando as conversas, né? Tratando de eleições no estado do Rio Grande do Sul. Isso aí. Tá bom, então é isso aí, não perca. Na sequência... Bem rapidinho, assim, o nosso foco sempre é esporte, mas esse espaço democrático aqui do Dois Toques, essas pessoas que estão chegando da Venezuela, que é uma questão de humanidade, né? De civilidade. A turma que chegou na semana passada é que está preparando o jantar para a turma que chegou hoje. Então a gente pode, com coisas assim, a gente pode perceber que a gente recebendo bem, né? E o esporte é um elemento de integração muito importante para essas pessoas, mas que tem salvação para esse mundo, né? Tem. Dá para acreditar e bem nisso. colocado, já que nós estamos perdendo jovens brasileiros para outros países, né? Pelo menos estamos repondo, né? Repondo aqui com os nossos vizinhos, né? Com irmãos. Porque é o que eu digo, né? O êxodo dos nossos jovens aqui é mais de 60%. Eu questiono sempre. Os nossos filhos estão fora daqui, estão fora, né? Em Portugal. E eu digo assim, o que é lamentável, né? O que é lamentável, que os tinham que estar aqui, né? Produzindo aqui. Mas vão buscar novas chances, novas mudanças, exatamente fora. E eu pergunto, quem vai governar esse país no futuro? Se os nossos jovens todos estão indo embora, fica para quem? E sobre essa questão da Venezuela ainda, eu lembro de conversas com o Seiras. Teve uma lá em Curitiba até, eu lembro que eu fiquei muito chocado. A família dele toda saiu, o Seiras é venezuelano, jogou no Inter aqui. Ele fixou residência na Colômbia, ele vai morar na Colômbia. E ele disse, os pais dele não quiseram sair, porque disseram, não, nós somos venezuelanos, nós vamos ficar aqui.
E aí ele tem que mandar pasta de dente e produtos de higiene porque não tem no mercado para comprar. Tipo, não é, o Serras tem dinheiro, ele manda para a família, mas aí a família vai no mercado, não tem. Não tem. Então não é porque esses caras, eles não estão querendo roubar o Brasil, é porque eles não têm lá. Espero que essa moda não pegue aqui. Um bom exemplo da tolerância, da irmandade, da fraternidade. Bom, então, na sequência, o nosso jornal da RDC e logo após, hoje, com o candidato, como estão fazendo, fizemos todos os candidatos aí ao governo do estado, agora com os senadores, o Renzi, candidato ao Senado pelo PP. Nossos 2 toques para a Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, entre ele o Crédito Simples Banrisul, que é capital de giro facilitado, condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique e abra sua conta no Banrisul. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos ligeirinho para o último bloco dos nossos 2 toques. Estamos voltando com o nosso 2 toques, 21 horas e 48 minutos, hoje com o Gustavo Schmidt, com o Fábio Berti, JB, João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24 524 da NET, vamos para nossas plataformas digitais, vamos para o mundo, ao vivo em todas elas. Nosso Twitter, hashtag RDC 2 toques, nosso site www.rdctv.com.br, também no nosso YouTube e o Facebook, que você manda sua mensagem e ele fica passando o rodapé do seu televisor. Vai compartilhando com seus amigos, que é importante aí que cada vez mais, né, outras pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Nossos 2 toques para a Village Serviços Contábeis. Só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village através do site. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que esse ano, grande campanha, e subiu, já está na Série C do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. E também para a Melhor Pública, o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Gustavo, tu como diretor da base pode nos falar muito sobre o Grêmio vai ter que se reformular no próximo ano, mas tem gente nova chegando aí, né? Tem. Com muito potencial. Cadu, para nós que trabalhamos na base do clube, não é novidade. A chegada desses meninos, e eu fico muito feliz porque digamos assim, é a confirmação de um trabalho competente, profissional, de muita dedicação dos nossos profissionais que trabalham na base. Obviamente que nós dirigentes também acompanhamos, orientamos, damos as diretrizes a serem trabalhadas, mas temos uma equipe técnica muito qualificada e o resultado está aí. Estamos agora entrando na fase final da Libertadores, que é a maior competição, né, do ano para os clubes da América do Sul, que vai disputar o Mundial logo ali na frente, em dezembro, com 3 jogadores, com 3 meninos, né? Matheus Henrique, Jean-Pierre e Pepe, né? Nem vou falar nos outros todos que já passaram, Everton, todos formados em casa, que já tiveram trajetória na base. Mas estou falando dos meninos de agora, meninos com 18, 19, 20 anos. Ou seja, para nós é uma satisfação muito grande, uma alegria poder contar. E isso motiva muito o trabalho que é feito em relação aos demais. Porque aí é a prova de que o esforço, a dedicação, a competência, ela é reconhecida no Grêmio. E que por muitos anos isso não acontecia, mas felizmente, nesses últimos anos, nós estamos aproveitando. E aliás, se o Grêmio hoje vive um momento diferenciado em termos de sustentabilidade financeira, econômica, um equilíbrio do orçamento, é graças aos recursos que estão vindo da base. Que foi a mesma que o Internacional fez lá atrás e chegou aos grandes títulos. Claro. E é importante a gente ressaltar nesse momento, com a representação aqui, Cadu, que de parte do dirigente de categoria de base, esses são de fato abnegados, porque eles não têm a expressão na mídia que às vezes um vice de futebol, um diretor de futebol, um executivo, enfim, tem, que falam mais do que o prefeito na imprensa. E os profissionais que trabalham em categoria de base... Quando colocam pessoas sérias nesse setor. Porque exato. Tem muita... Tem muito esquema quando bota determinadas pessoas de categorias de base. Vamos deixar bem claro.
Faz muita coisa, exatamente nas Eu categorias estou de base. desde Saudar, junho de né, 2015 na base do Grêmio, dirigindo a convite do presidente E aí, Romano. ano seguinte, Nós tivemos que né? fazer mudanças estruturais, mudanças de pessoas, mudanças de postura, de metodologia, de filosofia de trabalho. Nós abrimos mão de disputar títulos, porque era a projeção do profissional que treinava e do dirigente que queria aparecer em cima da Mas o Cadu taça. destaca, já foi muito criticado isso. Eu acho que é importante a gente dar valor às pessoas que fazem um trabalho importante, que não é só aqui no interior, lá no Juventude se faz Ele isso faz um com excelente muito trabalho. brilho. Juventude faz Sim, E os Juventude tem essa profissionais característica. que O São José trabalham, tem essa e característica. profissionais que trabalham com isso, trabalham as 3 dimensões do esporte. Mais do que o rendimento, que também é muito importante, por isso que eles estão chegando preparados para o profissional, é a dimensão social do esporte, a dimensão de educação do esporte, Esse é um trabalho... de inclusão social. Então, os meus aplausos para esse pessoal. Até porque na base é aquela questão, né? O empresário tem aquele jogador, bota o guri, projeta e daqui um pouco... Nós conseguimos tem mais criar potencial, um não tem modelo como- hoje. É evidente que você não elimina a influência, a participação, elimina. Não, isso mas é nós lógico, acabamos lógico. com a concentração. Hoje os atletas são todos pulverizados e vários são do Grêmio. Não tem participação de nenhum outro clube ou de empresários que mesmo não podem deter direitos econômicos. Mas a gente sabe que de forma indireta O Grêmio está tentando. acabam... O Grêmio, por exemplo, o Grêmio está tentando. Daí eu queria até ampliar, mas o Grêmio está tentando comprar mais do Mateuzinho. Sim. Ele tem hoje 10%, pagou 300 mil. Até o final do ano paga mais 700 e fica com um total de 50%. Compra mais 40 do Matheus Henrique. E tentou, junto ao presidente de São Caetano, ampliar esses 50%, comprar mais. Mas aí o cara já viu que ele tem um cheque em branco na mão, ele não Diz quer que o vender. Jailson, né? Ele não quer vender agora assim, Mas de o mão Grêmio vai beijada. exercer até o final do ano já os 50%. Fica com 50% dele. Vamos te dizer, ele não está inscrito na Libertadores. Foi né? inscrito. Foi escrito hoje. Agora Foi hoje. Ele entrou, o Matheus Henrique entrou com a 25 no lugar do Jailson e o Jean-Pierre com a 19 no lugar do Hernani Brocador, hoje. Só que aí tem 2 caras, vou tentar O profetizar aqui, Hernani mas Brocador foi outro fenômeno. Veio, se fardou. Vou emular Argel aqui, um abraço para Argel que está nos assistindo. Tá sendo o rei do Instagram agora, não sai do grande Instagram. Argel. É o profeta do acontecimento. Tá com tempo. E tem, né? Tem para O gastar. Argel é meu conterrâneo de Santa Rosa. Eu tô brincando com um amigo conterrâneo. Não, é que ele fala, profeta do acontecimento é fácil, ele usava essa expressão, estou falando exatamente como ele. 2 caras aqui que não é tão difícil de prever. Bob Sim, Vitor Bob Sim, volante extraordinário e Furacão TT, né? O TT. Ponta direita. Mas tem mais clássico. gente, tem mais gente que não Pra tá mim, com essa, né? O Luiz Henrique, Visibilidade, centroavante. toda. Luiz Henrique, centroavante, também tem. Eu achei que era um problema quando o Grêmio trouxe, muito bom jogador. Mas ele não vem sendo, Ele tá mais não vem tendo recuado. um desempenho que se esperava e nos últimos jogos, inclusive, vem amargando um banco aí. Eu espero que isso sirva para ele reagir. Mas ele estava super bem. Mas o né? importante também, recuperar. né, é que não, até 2019, né, o presidente Final do- presidente, só final de 2019, né, porque às vezes quando acontece mudança de direção, acaba... Bom, a direção internacional passada, que foi aquela que botou 8 na segunda divisão, olha, quando saíram, renovaram com todos os jogadores da base. Com todos os jogadores da base. O que significa isso? Bom, nem entendedor, nem a palavra basta, né? As vésperas. Sim, antes de sair deixaram todos, renovaram com todos. Mas é exatamente isso aí, o empresário, era um empresário que tinha toda a maioria dos jogadores do grupo. Aí não adianta, né? Aí, exatamente esse trabalho que tu fazes, né? Que o Inter fez lá atrás, onde o Inter chegou às conquistas aí de Libertadores, de Mundial Interclubes, e o Grêmio também agora, essa gestão, 4 títulos só nos últimos anos aí, Copa do Brasil, Libertadores, mais 2 títulos. O Gaúcho, o Grêmio não ganhava 8 anos o Gaúcho, né? E Ele Cadu, conquistou. E só também a Recopa. Me permita, eu sei que a gente está no final, mas tem um elogio que vale muito a pena pelo seguinte. O Grêmio no ano passado viu o seguinte, estava com 40 jogadores no grupo B e começou a olhar assim, cara, o zagueiro, o Lucas Rex, tem 20 anos, Lucas, vai, segue, obrigado, valeu. Muitas dispensas tiveram. Muitas. E o Inter, quando o Melo chegou, tipo, alguns jogadores, vou te citar um exemplo, o João Anderson, tá? Centroavante, canhoto, bom jogador, mas que estava no B, já tinha mais de 20 anos, não explodia, agora o Ronald não explodiu, o Inter segue tua vida, Vamos porque lá, se tu fica com o digerir, jogador... JB, pelo menos algumas questões aqui. O Carlos Ferraz diz assim, quantas vitórias o Inter precisa para ser campeão? 8, talvez? O que vocês acham? Um abraço lá pro o Carlos lá de Santa Maria. São Paulo. Hein?
São Paulo, depende do São Paulo e do Palmeiras. Vai depender da cobrança. Depende das próximas 4. Se fizer 12 nas 4... O Edson Qual é o Silva... aproveitamento hoje do Inter? Acima de 70. Acima de 70? Já vejo. Bom, em casa é 80, né? Em casa é 80. Acho que se ele fizer O Edson, agora o pessoal lá de Lajeado, o Edson Silva, com relação às declarações do Renato e do Maicon, assim como a do Luan, sobre colega de profissão, há tempos atrás, vejo que faltou ética profissional. Respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Não tenha dúvida, acho que profissional serve para um lado, serve para o outro, né? Bom, ponto final. Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria, mais perto do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quinta, terça, quarta e quinta, aos domingos, aquelas promoções lá no Barranquinho. Aí você escolhe, né? Barranco ou Barranquinho. O complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Salmoto. 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, 8113, lá tem Kia e tem Lifan. Qualquer uma delas lá você está super bem. Na Ceará, só Kia Ceará 330. Agora, se for uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para um teatro, quer saber de estacionamento, Teletaxi, tá aí o número, mas peça pelo aplicativo, se não tem, baixe, Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Cadu. Fábio, JB. Na sequência, o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas com mais um candidato ao Senado no Cruzando as Conversas. Continua aqui a nossa programação. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.